sabem, eu não sou muito fã de me expor, né? Eu gosto de zoar, mas eu gosto de... É por Jesus. Meus irmãos, abre lá Provérbios 3, Provérbios 3, capítulo 3, Provérbios 3, do 9 ao 10. Todos acharam? Amém? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagares, né? Eu não tenho muito entendimento, tá? Mas eu tentei tirar o que eu podia para ter esse entendimento aqui, tá? Irmãos, isso é o princípio de honra ao Senhor. E tudo aquilo que vem nas suas mãos, você tem o prazer de honrar a Deus, de ofertar a Deus. Você fazendo isso, com certeza Deus vai te abençoar, honrar a você. Com todos, você fazendo isso, com certeza Deus vai te abençoar. Honre ao Senhor com o seu tempo, com o seu melhor. Com certeza Deus vai te dar, com certeza Deus vai te abençoar grandiosamente. A oferta é um princípio de honra. Então, pessoal, é isso que eu posso estar trazendo para vocês, tá? A palavra, pedir para Deus estar me pondo, Ele me pôs esses provérbios, e espero que vocês tenham entendido. Você que está aqui visitando a nossa igreja, fique em paz, você não veio para dar nada, pelo contrário, para receber. Você que é da casa, levante com alegria, tá? Aqui na frente vai estar meu Deus, como que é o nome disso? Isso aí, tá? Lá atrás a maquininha, e aqui na tela vai estar o QR Code. Glória a Deus. Aleluia.
no culto a minha parceira, minha cúmplice, a minha linda esposa. Deus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor possa usar a Flávia e que ela possa trazer uma palavra abençoada e que todos possam compreender e sair do entendimento dessa noite dessa igreja. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se vocês puderem abrir suas Bíblias na passagem de João 15:1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não dar fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Deus, que nessa noite o Senhor me reduza a pó, Senhor. Que seja o Espírito Santo guiando todas as minhas palavras, Pai. Que nada venha de mim, que não sou nada, Senhor. Que venha tudo de Ti. Aquilo que a igreja precisar, Senhor, que eu seja usada nesta noite poderosamente, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha libertar quem o Senhor quiser libertar. Que o Senhor venha curar quem o Senhor quiser curar. Que o Senhor venha restaurar quem o Senhor quiser restaurar, Pai. Que nesta noite nós possamos ter uma identidade restaurada, uma intimidade, uma proximidade em Ti, Senhor. Que nós possamos Te conhecer cada vez mais, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Moisés. O que a intimidade e a proximidade com Deus fez na identidade dele. O tema título é Identidade e Intimidade. Abram suas Bíblias em Êxodo 1, do 6 ao 16. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga, impondo a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitaram à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou
parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então Moisés nasceu nesse tempo. Um tempo de amargura, de escravidão, de humilhação. As pessoas não tinham desejo de viver mais. Estavam ali desesperadas, desesperançosas. Moisés, provavelmente, dentro do ventre da mãe, ele foi rejeitado. Porque, imagina só, as mulheres, principalmente grávidas, e se for menino, o seu filho vai morrer. Então, dentro do ventre de Joquebede, deve ter imaginado, pensado, precisa ser uma menina, não pode ser menino, eu quero ter esse filho, eu quero permanecer com ele. Então, essa rejeição já veio sobre a identidade de Moisés. O desejo da mãe que ele fosse menina para que ele permanecesse com ela. Então, ali já estava uma certa rachadura na identidade de Moisés. É um instinto, né, natural da gente querer defender os nossos bebês, né? Então, provavelmente isso deve ter acontecido e Moisés golpeado na identidade dele. Isso gera um espírito de orfandade. E é exatamente isso que o diabo quer. Nos distanciar de Deus, nos distanciar do amor de Deus e gerar um espírito, uma orfandade dentro de nós. Mas devemos lembrar da passagem de Jeremias 1:5, que podemos tomar ela para a gente e falar que é assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Nessa passagem, Deus já está dizendo para nós que nós fomos separados, que nós temos um ofício, nós temos um propósito na nossa vida. Moisés tinha esse propósito na vida dele. Apesar de ter tido uma origem tão amarga, amargurada, rejeitado, ele foi colocado num cesto. E o cestinho, para essa palavra de hoje, é uma simbologia da proteção, da preservação de Deus sobre a vida de Moisés. E assim, é muito legal que quando a gente está no pior, sempre está lá Deus para dar uma saída para a gente, um cestinho para a gente ter um livramento, para a gente estar a salvo, né? Então, de morte, de destruição, isso Deus sempre está nos livrando. Amém. E nesse momento, Moisés podia ter morrido, né? Ou sucumbido, né? Dentro daquele cesto. E aí a gente pode transportar isso para os nossos próprios problemas, né? Quando nós estamos enfrentando algo muito difícil, como uma depressão, a gente pode sucumbir. Ou você pode ter, né, enfrentado uma depressão no passado, uma traição, um abuso, mas você não sucumbiu porque você está aqui nessa noite. Amém. Né? E graças a Deus que você está aqui. Você não e não se deixou cair por conta do que aconteceu. Você ainda está em pé, você permanece aqui, porque Deus colocou um cestinho no teu caminho. Então não importa a origem que você teve, Deus tem um propósito para a sua vida, para a nossa vida. Precisamos ver a paternidade amorosa de Deus. Lá no Salmo 139, do 13 ao 18, Deus diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Nós precisamos enxergar nas entrelinhas da nossa história. Deus preparou, nos formou para viver algo maior. Assim como Moisés enfrentou uma origem dolorosa, um grande conflito interior. Lá em Êxodo 2, do 3 ao 10, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou, com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando, de longe, para ver o que aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada acompanhá-la ao abri-lo. Viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leva este menino e amamenta para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Essa passagem comunica o que Moisés não deveria ter nascido. Ele deveria estar morto. E se a gente parar para pensar, ali já foi o primeiro milagre que aconteceu na vida de Moisés. Porque por 3 meses ele sobreviveu. Ninguém viu aquele neném. O neném só chora, né? Só grita, berra. Ninguém viu. Então ali já estava um pequeno milagre na vida de Moisés. E Moisés significa tirado das águas. Esse nome para Moisés era uma constante lembrança do que aconteceu com ele. Ele poderia olhar para essa situação com o olhar do inimigo, como vítima. Por exemplo, fui lançado ao rio, porque quem deveria me amar me largou lá, me lançou, foi rejeitado, lançado nas águas. Ele poderia olhar com esse olhar de vítima, como todo mundo aqui pode olhar para a vida com um olhar de vítima do abuso que sofreu, da traição que sofreu, de talvez uma perda por morte, ou nós podemos olhar com o olhar de Deus, que no sentido aqui de Moisés seria: fui livrado da morte e da condenação, sendo lançado nas águas. A gente pode sempre olhar pelo olhar de Cristo em nossas vidas, né? E olhar que tudo o que acontece nas nossas vidas tem uma razão de acontecer. Nós temos que dar graças em tudo que acontece, para que a gente possa sempre continuar vivendo o propósito de Deus, aquilo que Ele quer para a gente, e não ficar se vitimizando sobre aquilo que aconteceu. Não escolher
abraçar a voz do inimigo, que vai estar sempre tentando nos derrubar, tentando fazer com que fique mais pesado ainda aquilo que está acontecendo, que está passando na tua vida. Então a mão forte e poderosa de Deus livrou Moisés da morte. Mas ainda assim, após esse livramento que ele teve, ele foi amamentado pela mãe. Olha outro carinho de Deus sobre a vida de Moisés. Ele teve o amor da mãe de 3 a 5 anos, que era mais ou menos o desmame da cultura egípcia, né? Então, quando ele tinha de 3 a 5 anos, foi levado para a filha de Faraó. E aí ele já começou a viver uma nova cultura, que possuía muitos deuses, que oprimiam o povo, o povo dele, né? O povo de Moisés. E Moisés podia ter pensado: eles estão comigo, estão cuidando de mim por pena ou porque me amam? Por que sofri tanto? Tão novo e já sofri tanto? Certamente isso pode ter passado na cabeça dele, né? Só que aí mais tarde, quando ele já estava mais velho, lá em Êxodo 2, no 11 ao 21, Moisés deu ouvido à própria carne. Certo dia, sendo Moisés adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e não viu ninguém. Matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian teve 7 filhas. Elas foram buscar água. Perdão. Ora, o sacerdote de Midian teve 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns dos pastores se aproximaram e começaram a expulsar-nos dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, este lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Porque os deixaram lá. Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Ele lhe deu por mulher sua filha Zípora. Nessa época, Moisés já tinha em torno de 40 anos. Ele se identificava como hebreu
E para se firmar, ele acabou matando o egípcio. Ele cometeu um pecado. E quantas vezes nós, na ânsia, no desejo de acertar, de fazer aquilo para ser aceito pelos outros, para ter uma aprovação externa, a gente não vai com a força do nosso braço e comete um erro. Assim como Moisés. E certamente Moisés, com esse medo, ele correu para o deserto para fugir, né, da colheita, daquilo que ele fez. E por muitas vezes a gente deixa, como Moisés deixou, o passado nos aprisionar, nos fazer cativos, e aí fugimos para o deserto. Nós precisamos verdadeiramente ser libertos do nosso passado, da nossa história, sermos reconstruídos. Nesse momento em que Moisés saiu do Egito, foi para o deserto, ele estava vivendo uma crise. Provavelmente ele pensava: eu sou um hebreu ou eu sou egípcio? Eu sou escravo ou eu sou um príncipe? Eu sou filho de Joquebede ou eu sou filho da filha de Faraó? Moisés precisava de um encontro com Deus, de um encontro verdadeiro com Deus, para que ele pudesse buscar a verdadeira identidade dele. No meio do deserto, Moisés teve esse encontro, lá na sarça, ali com o seu sogro, né? Vamos voltar. Ali com o seu sogro, Zibra, naquele momento, ele começou a ter um resgate da identidade dele. Ele se tornou pastor e, no meio, cuidando daquelas ovelhas, ele foi e encontrou com Deus. No meio do fracasso dele. Porque ele estava ali pensando que ele não ia ser mais nada. Ele não usufruiu nem da glória de ser egípcio, de ser um príncipe, nem a promessa que tinha sobre a vida dele de liberdade, de libertar os cativos. Então ele estava no meio do fracasso dele, se sentindo derrotado. E ali, nesse meio, e enquanto nós estamos também colocando na nossa vida, no nosso pior momento, que a gente está no fundo do poço, é quando Deus nos faz forte. É quando Deus estende as mãos e nos levanta. Porque quando somos fracos é que somos fortes, para permanecer e continuar em frente com Deus, ali ao resgate. E ali na sarça, Deus fala para Moisés que Ele é o Deus do pai dele, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus estava ali dizendo: sou eu que te digo quem tu és, não são os outros que vêm sobre você, não são os outros que vão saber quem é a tua identidade, quem você é, não é aquilo que os outros acreditam, sou eu que digo quem tu és. Amém. Ali Moisés começa a resgatar a identidade dele, que anteriormente tinha conhecido muitos deuses que nada lhe ofereciam verdadeiramente, mas ali ele conheceu o Pai amoroso, o Pai que cura, que limpa as feridas. E ali Moisés começa a ter um senso da identidade dele, a dizer que se os hebreus não aceitaram ele como hebreu, Deus disse a ele que ele tinha uma raiz santa, que sim, ele era um hebreu. E nesse momento
Alguém pode ter passado aí por uma família que não aceitou você, que te rejeitou, que disse que você não seria nada, que você não seria ninguém, um imprestável. Pode aí estar no teu lugar pensando que você não daria fruto nenhum, que a sua vida não tem significado. Mas só Deus pode olhar para nós e dizer quem nós somos. Dizer que somos filhos dele, filha e filho, e que ele nos criou para um propósito. Então ali na sarça Deus fala para Moisés, Êxodo 3, 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus nos chama à santidade, para que possamos ter a identidade restaurada. Precisamos viver em santidade. As pessoas normalmente, a gente só quer saber da parte legal, dessa história. Deus nos resgata, Deus limpa as nossas feridas, mas cadê a nossa parte? A gente gosta de ser chamado de escolhido, de especial, que nós temos um propósito, mas a gente esquece que nós precisamos tirar as nossas sandálias. Nós precisamos nos despir de nós mesmos. Nós precisamos entrar no pradão de Deus. Nós precisamos nos afastar de tudo que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos limpar dos nossos pecados. Tudo aquilo que impede a nossa intimidade com Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós que nos afastamos dele. Nós que colocamos barreiras para não nos achegarmos a ele. A proximidade com Cristo cria conflito, cria confusão, é desesperador chegar perto de Deus também. Por quê? Porque Deus mostra para nós o nosso erro, mas não de uma forma acusadora, não de uma forma para nos deixarmos derrotados, mas de uma forma para nos limparmos, para chegarmos cada vez mais próximos da santidade dele, para estarmos no padrão que ele nos quer, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós precisamos nos limpar para que a nossa identidade seja revelada nele. Quando nós buscamos a identidade, a nossa identidade não é nos conhecermos, sabermos a nossa habilidade, sabermos os nossos dons, é conhecer a Cristo e ele nos diz os nossos dons, as nossas habilidades, onde nós devemos estar, onde não devemos estar. E foi nesse sentido que Deus pediu para que Moisés retirasse as sandálias. Então, nesse momento, Deus chamou Moisés para ser um libertador. Amém. Mas para que ele fosse um libertador, ele precisava se despir do passado dele. Ele precisava restaurar a história dele, de um povo promíscuo que era os egípcios, de vários deuses, um povo perverso. Moisés precisava se retirar de tudo isso, dessa história, e precisava conhecer a santidade de Deus para que ele pudesse atingir o propósito dele de libertar o povo. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, ele vem ao nosso resgate, feito com um planejamento. Ele já traz tudo aquilo que a gente precisa fazer. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça, mas a gente precisa abrir os olhos.
Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer. E numa passagem de João 9, de 1 a 3, vai dizer mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí indo para o versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: vá se lavar no tanque de Siloé, o que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Essa passagem, ela diz exatamente como Deus age. Ele vem com a cura, ele te fala o que tem que ser feito, e aí você enxerga a cura de Deus. Se o cego de nascença não tivesse ido lá lavar os olhos, ele nunca saberia que ele estava vendo. Ele nunca saberia que ele tinha sido curado, se ele não tivesse ouvido a voz de Jesus, se ele não tivesse permitido que Jesus se aproximasse. E ali também, naquele contexto, ele era conhecido como o que pede esmola, o cego. Ele não tinha nome, ele não era ninguém. Mas quando Jesus entrou na vida dele, tudo mudou. Amém. Jesus faz milagre nas nossas vidas. Nós precisamos lavar os nossos olhos para vermos as nossas curas, os nossos resgates, as nossas restaurações. Toda vez que Deus vem ao nosso resgate, Ele vem com a estratégia e o plano. Precisamos estar atentos. Voltando na história de Moisés, naquele momento, Moisés já tinha lá seus 80 anos, chamado para superar a incapacidade dele. Imagina, 80 anos, ser chamado para trazer todo aquele povo para a terra prometida. Eu me imagino assim no lugar de Moisés. Deus, não, já deu, não dá mais tempo. Não devia ter chegado assim quando tinha uns 20, 30, 40 anos. Mas é aí que Deus mostra o quanto nós somos dependentes dele. E o quanto Ele faz o impossível. Aquilo que não é possível aos nossos olhos, é possível aos olhos de Deus. Deus está mostrando que não depende exclusivamente, não depende de Moisés, mas depende exclusivamente do Senhor. E nós precisamos confiar nele e que Ele vai nos usar a nossa vida para libertar outras vidas, para curar outras vidas, para trazer mais vidas para Cristo. Deus vai nos usar a partir do momento que nós permitimos sermos usados. A partir do momento que nós aceitamos a dependência nele, em tudo, até ao ir beber água de manhã, nós precisamos estar aí falando: eu dependo de Deus. Porque eu posso ter um AVC e não conseguir chegar para beber água. Sem Deus, nada podemos. Deus resgata Moisés e dá a escapatória. Então, no momento da incapacidade de Moisés, de não confiança que Moisés estava vivenciando, Deus fala com ele em Êxodo 4, de 1 a 5.
Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Nem quiserem me ouvir? E se disserem que o Senhor não me apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em tuas mãos? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão, e disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aparecer para você. E nesse momento, já está acabando, gente, já está acabando, desculpa. E nesse momento, a gente pensa assim: poxa, Deus veio ao nosso resgate. Não é seminário, não. Deus veio ao resgate, a gente está achando que ia ser mais tranquilo, né? Deus está tirando a gente ali da lama, do problema, e ia ser sossegado, aí vem uma cobra, muito legal. E a gente é que tem que pegar a cobra com a mão, pela cauda. Vai ficar mais difícil. Essa aproximação de Deus gera desconforto. Mas gera um desconforto para a nossa recuperação. Amém. Onde Ele traz a receita de tudo que tem que ser feito. Tudo aquilo que podemos mudar para que dependa totalmente de Deus e que toda a nossa dor seja esquecida e seguir em frente com a intimidade. Mas esse desconforto, ele é bom. Esse desconforto, essa proximidade, ela nos faz sair do nosso comodismo, para que nós possamos crescer mais, amadurecer mais na fé, nos aprofundar na intimidade com Deus. Naquele momento que Moisés ficou com medo de pegar a cobra, Deus repete para Moisés: pega a cobra. E aquilo que parecia impossível se tornou realidade. E a vara se transformou novamente. Bom, a cobra se transformou em vara novamente. Já estava ali na mão dele. E é isso que Deus quer falar para a gente. Deus quer dizer que Ele vai usar as habilidades que nós já temos. Aquilo que está nas nossas mãos não vai ser algo miraculoso, mas é aquilo que já está em nós. Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Ele vai nos ajudar a recuperar a nossa identidade e vai trazer o impossível possível. Amém. Mas a partir do momento que nós acreditarmos nele, que nós obedecermos a ele, que nós estivermos nele, enxertados nele, na videira, para que nós possamos dar frutos, para que possamos cumprir o nosso propósito, que Ele pôs em nossas vidas. Simplesmente nós precisamos abrir os nossos olhos e ver. E ali Moisés, com a cobra, que também tinha um outro significado, também a cobra. O significado dos egípcios lá, né? Que os egípcios veneravam cobras. Então por isso que Moisés tinha que pegar a cobra, porque ele tinha que pegar o passado dele e transformá-lo na vara, tirar tudo o que o Egito colocou nele e transformar em um pastor de ovelhas, alguém que iria guiar o povo de Deus para a terra prometida. Então ele esqueceu o passado, mas ele precisava da ousadia, a ousadia de Deus, a ousadia do Espírito Santo para cumprir o propósito, para que ele pudesse superar o passado e seguir em
frente. Deus quer te dar a tua identidade restaurada por completo. E aí eu queria perguntar para todo mundo: qual é a cobra que você precisa pegar pela cauda? Que seja pequenininho ou grande. O que é aquilo que você precisa enfrentar nessa noite para que seja derrotado e restaurado esse passado? Um perdão que você precisa liberar, um pedido de perdão que você precisa pedir. Qual é a cobra que você precisa pegar para que você possa se livrar de todas as dores, de todas as mágoas, para que você possa ter a sua identidade restaurada, para que você possa viver os propósitos de Deus na sua vida. Acabou. Amém. Glória a Deus. Então, assim, eu espero que nessa noite vocês possam ter seu passado restaurado, que tudo o que aconteceu seja realmente jogado no mar do esquecimento, que vocês tenham uma identidade nova, restaurada em Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus Cristo, né? Glória a Deus pela palavra abençoada. Amém? Já estamos terminando, vamos adorar ao Senhor. Que você possa adorar ao Senhor, mas que você possa refletir nessa palavra, amém? Essa é uma palavra que muitas vezes você sai daqui, vai para sua casa, você precisa estar meditando, amém? Porque é uma palavra que tocou muito no meu coração, né? E eu creio que tocou no seu também, para que você possa fazer isso em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho. Pedi em sua morada, eu disse és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não